vamos começar, porque o assunto de hoje, ele é interessante, tá? A gente vai falar hoje sobre a técnica de acelerador do Ayrton Senna. Essa é uma técnica que ela é bastante discutida. Toda vez que eu posto alguma coisa ali nas minhas redes sociais, sempre alguém coloca um comentário que o Senna tinha uma técnica ali específica dele, né, de acelerador, e isso gera uma loucura, gera um alvoroço, porque daí chega um dia num vídeo, por exemplo, que eu estou falando sobre técnicas de pilotagem, eu falo sobre acelerar progressivamente, esmagar o acelerador, como eu digo, né? E sempre alguém vai colocar que o Ayrton Senna tinha uma técnica diferente, que ele usava blips no acelerador, né? Ele vinha pá, 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 pá. E isso até foi motivo de um pouco de debate aí num post recente meu. Então, já que estamos aqui fazendo as coisas quase em tempo real, eu vim aqui conversar sobre isso com vocês. Então, primeira coisa, do que se trata essa técnica, do que é essa técnica aí, talvez para quem está chegando agora, aí, enfim, e quer entender um pouquinho mais, vamos deixar todo mundo na mesma página. Beleza? Ele faz um tataco nesse carro, talvez por algum motivo precise, e talvez ele se sinta super confortável com isso de boa, né? Como a gente já falou em outros vídeos. E agora ele vai dar umas bombadas no acelerador aí, dá uma olhada. Deu 2 bombadinhas aí para acelerar na saída dessa curva. Beleza. Até aqui todo mundo já viu, né? Tudo certo, tranquilo. E eu vou colocar um outro vídeo também, que para quem tá com o som ligado pode ajudar, que é esse aqui. Simplesmente pra gente ouvir o som. Vou botar bem alto o som dos carros. Todo mundo fazendo normal, e aí vem o Ayrton. Dá esse pá, 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 pá que vocês ouviram aí. Tá? Beleza. Então tá. Por que será que ele fazia isso? Existem várias especulações sobre isso, tá? Alguns dizem que ele veio fazendo isso desde o kart, honestamente eu não sei. Outros dizem que ele desenvolveu isso andando com não sei qual tipo de carro, tá? E o que acontece aí? Que seria uma vantagem de usar essa técnica? Né? Se a gente às vezes vê, quando a gente está tentando chegar no limite do carro e a gente dá umas aceleradas no meio da curva, algumas vezes isso nos ajuda a chegar ali mais próximo do limite, né? E a gente consegue ir sentindo ali onde que a gente pode realmente dar o pé no fundo, tá bom? Outra teoria, né, seria a seguinte, que os carros de Fórmula 1 mais antigos, né, eles não eram tão bons de chão, né, não tinham tanto grip, não tinham tanta aderência, e com isso ele usava essas blipadas rápidas no acelerador para provocar um pouco o carro e ajudar o carro a contornar, a fazer a curva, como se ele ajudasse o carro a rotacionar um pouquinho para dentro da curva. Até aí, tudo tranquilo, tudo perfeito, né, pessoal? Até aí eu acredito que tá ok. Eu vou dar alguma experiência agora, tá? De vida, experiência prática de autódromo, né? Eu fiquei muitos e muitos finais de semana já em autódromos, né? Ano passado foram, sei lá, acho que quase 30 corridas aí mesmo, com pandemia, uma loucura.
E eu já vi tudo acontecer. Eu já vi todos os tipos de tentativa para buscar tempo ali, tem vários que são interessantes, né? Um toquinho do pé no freio com o esquerdo, será que isso funciona ou não? Pode ser, assunto para outro vídeo, mas eu já vi várias tentativas. E há muitos anos atrás, eu tive um parceiro de equipe que ele aplicava essa técnica. E na época, eu confesso para vocês que eu nem era tão novo assim, eu já tinha, sei lá, meus 20 lá vai anos, tá? E quando eu olhei a telemetria dele, ou seja, ele acelerando na telemetria, eu conseguia ver isso, com o mesmo carro que eu estava andando, inclusive. Eu ficava pensando, por que ele faz isso, cara? E eu, honestamente, eu nunca tinha visto essa técnica do Senna usando assim. Eu não sabia que era um troço tão disseminado assim, sabe? Porque eu trabalhava com as técnicas ali que eu tinha acesso. E, cara, simplesmente, tá? Ele não era mais rápido que eu. Colocando de maneira mais simples possível. Eu utilizando uma técnica de acelerar progressivamente e ele acelerando tá? Enfim, não vou dizer o carro, não vou dizer nada, também não quero criar algum caso aqui, né? Mas digo para vocês, um carro de turismo e tal não funcionava. Pode ser que talvez em carros de fórmula aí tenha algum caminho para fazer isso funcionar, talvez. Só que é o seguinte, que agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu fiquei aqui no meu simulador testando algumas coisas aí, vou mostrar para vocês isso, tá? Mas eu vou falar uma coisa assim que... Por que isso é um problema? Por que esse vídeo pode ser um problema na vida de pilotos? Tá? Que agora eu vou entrar num terreno que eu tenho que, assim, caminhar devagarinho, né? Porque é o seguinte, ninguém aqui está questionando uma técnica do Ayrton Senna. Ninguém está questionando ele, né? Porque o cara fez o que fez com a técnica dele para provar como ele é foda, entendeu? Ele fez um troço que ninguém consegue replicar, velho. Ninguém consegue replicar, é incrível isso, tá? Mas vamos lá. Agora é o seguinte, como esse vídeo é super disseminado, todo mundo já viu essa técnica, tem caras, nível, tô falando intermediário até os mais iniciantes ali, tá? Que eles olham esse vídeo e eles têm a sacada. Tem a grande sacada, que é o seguinte, que agora eles vão guiar que nem o Ayrton Senna. Entendeu? E daí o cara vai lá e começa a aplicar essa técnica da pilotagem dele. Eu vou agora fazer uma analogia para um mundo que eu não conheço, tá? Que é o futebol. Eu sou horroroso no futebol, tirando no FIFA. No FIFA eu sou galo, ganho os meus amigos. Pode vir. Só que é o seguinte, eu para jogar futebol sou uma negação, uma aberração da natureza. E daí o que acontece? Imagina eu tentar sair jogando futebol que nem o Neymar. Eu vou olhar lá o Neymar jogando, dribla, faz e acontece com a bola, e eu vou sair e vou dizer, eu vou jogar que nem o Neymar. Vou sair driblando, vou dar chapéuzinho, vou fazer de tudo. O que vai acontecer? No máximo, o máximo que eu vou fazer vai ser tropeçar na bola. Tropeçar na bola e cair no chão. Não tenho habilidade para fazer isso, tá? E daí o que acontece? Essa é uma técnica super complicada de ser feita, para ser feita de uma maneira a se ganhar tempo, tá? Tanto que eu vou mostrar para vocês aqui, eu aplicando essa técnica, eu busquei agora, fiquei praticamente 1 hora andando no simulador aqui, aplicando, tentando buscar essa técnica. E daí o cara que está no automobilismo lá, ele vê e ele tenta sair jogando que nem o Ayrton Senna, tá? O que vai complicar a vida dele, tá?
e eu vou te explicar por que que essa técnica vai complicar a tua vida caso tu tente aplicar ela na tua pilotagem. Tá bom? Firmes. Então, galera, se liguem só. Eu quero primeiro falar para vocês o que que vocês vão ver nessa tela aqui. Tá? O que que vocês vão ver nessa tela? Vocês vão ver que do lado esquerdo inferior, tá? Fechou aquele meu negócio das flechinhas, mas não vou usar. Tem um gráfico de telemetria. O que que acontece nesse gráfico de telemetria? Vocês vão ver que toda vez que eu encosto no simulador, tá? Ele mostra ali o que que eu tô fazendo, certo? Ó, pisei no freio, ele mostrou ali um gráfico, ó, que vocês podem ver do freio funcionando, tá? Tá vendo o freio vermelhinho ali, ó, no canto inferior esquerdo, tá? Verde acelerador, vermelho freio, tá bom? O volante vocês vão poder ver virando e do meu lado direito tem os meus pedais que eu deixei uma câmera nos meus pés, tá bom? E eu vou soltar uma volta aqui usando a técnica mais conhecida no automobilismo, que é acelerar progressivamente. Peguei um circuito de rua difícil, tá? Só para vocês entenderem qual é que é. Sector 1 time is good. Vocês veem que eu acelero progressivamente, buscando a tração, o limite da tração que eu consigo. Solto o pé do freio progressivamente, olhem ali no gráfico. Agora, ó, no gráfico, esmagando o acelerador, sempre. Sempre buscando trabalhar o freio até lá a entrada da curva e depois esmagando de novo o acelerador. Beleza. Essa volta, vocês não viram nenhum tempo, nem nada nela. Por quê? Porque ela foi uma volta referência, tá? Essa foi a minha volta referência que eu dei para vocês aqui. Essa volta ficou registrada, tá? E tu fica testando um pouco ali aonde está o limite, beleza? Mas como eu falei para vocês, eu me sinto confortável trazendo vários e vários exemplos para vocês, tá? Então, eu aqui vou mostrar agora, tá? Uma coisa que eu fiz por bastante tempo, tá? Eu fiquei 1 hora andando e eu tentei. Agora, esse tempo que vocês estão vendo na parte de baixo do espelhinho retrovisor central ali, tá? Esse tempo, ele vai mostrar para vocês a diferença de tempo para aquela volta referência que eu mostrei. Fechou? Então, vou dar o play aqui e vocês vão poder ver um pouquinho, tá? Beleza. Vamos lá, vamos olhar. You've just done a 130.08. Sector 3 times okay. Vocês viram que eu tentei buscar o limite, tá? Isso foi muito demorado para eu começar a virar próximo do tempo. Em algumas curvas, Sector 1 is a tenth of your best. em algumas curvas eu não fiz até, porque tipo, ele não faz sempre, entendeu? E obviamente que não, mesmo ele testando, vamos ver.
Vamos ver a primeira. Sector 2 is 0.30 off your best. Por exemplo, agora não fiz, porque ele também não faz em todas as curvas, eles fazem algumas curvas. Eu, obviamente, fiquei abusando aqui. Beleza. Essa volta tomei um caminhão. Se a gente for analisar depois uma outra volta, eu vou tomar um pouquinho menos. Vou tomar 2 décimos aqui, ó. Essa volta tá finalizando aqui agora. Eu usei um pouco menos. E essa volta fechou aqui, tomando 2 décimos e pouco, 3 décimos, tá? Essa volta aqui tomou. O que eu vou agora dizer para vocês? Qual foi o resultado disso? Porque talvez olhando aqui tudo, tal, é muita informação. Mas eu vou dizer para vocês qual foi o resultado da minha experiência, que confirmou uma coisa. Eu fiz isso de várias formas diferentes. Às vezes eu acelerei bem pouquinho, tá? Fui acelerando menos, às vezes acelerei mais forte, mas sempre tentando buscar essa blipada. E eu vou dizer para vocês que nenhuma vez, tá? Nenhuma vez, alguma curva, em nenhum momento, teve potencial para ser melhor do que a minha volta acelerando progressivamente. Eu não tenho como ser mais simples e direto do que isso. Nenhuma vez, em nenhuma curva, eu consegui fazer isso funcionar. Daí, eu tenho certeza que pode passar pela cabeça de alguns que, tá, mas tu não consegue fazer porque tu não consegue, porque tu é ruim, tu é morto, velho, o que é isso? Eu vou conseguir, só que é o seguinte, galera. Eu corro desde os meus 9 anos de idade, hoje tenho 32, fiquei 6 anos na tocar, fiz um monte de coisa e sou um cara que consigo copiar normalmente. Talvez a parte do talento nato, aquele cara do instinto, eu não sou o cara do instinto, mas eu sou o cara que vou lá, copio, analiso o que o outro tá fazendo e começo a me desenvolver. Quando vê, tô botando tempo no cara. Porque as curvas que eu era melhor eu mantenho e consigo começar a repetir as curvas que ele estava fazendo melhor que eu. É assim que eu trabalho, tá? Na pista, quando eu tô guiando, tá? Vou buscando onde dá para melhorar e pau. Só que daí, tipo assim, eu sou um cara que tenho facilidade para tentar fazer isso e eu não consegui nenhuma vez. Se tu acha que tu tem uma facilidade maior ou que tu tem um estilo que seja assim, tenta, beleza. Só que lembra que tu tá tentando jogar futebol que nem o Neymar. Tu tá tentando sair driblando, tá tentando jogar bonito, tá? O que isso aqui... por que para mim essa técnica é tão difícil? Porque tu não consegue ter muito padronização. Tu não consegue repetir muitas vezes isso. E o automobilismo é a repetição. É frear no lugar exato, é tirar o pé do freio do mesmo jeito, é acelerar progressivamente. E isso torna as tuas voltas cada vez mais parecidas umas com as outras e começa a ficar mais fácil de tu buscar o limite desse jeito, tá bom? Então, que eu acho muito animal nisso tudo, tá? É que o Ayrton Senna conseguiu fazer isso funcionar de uma maneira incrível. E que, tipo, vai ser um mito até hoje, vai ser um mito para sempre isso. Né? E ficam algumas perguntas, tipo, será que atualmente ele faria isso? Não sabemos, nunca vamos saber. Mas o seguinte, o que mostra a Fórmula 1 moderna é que a coisa foi tomando um outro caminho, tá? E eu te garanto que vai ser muito mais fácil tu tentar desenvolver a tua guiada de uma outra maneira, tá? Que não abusando aí de algumas técnicas como essa. Essa telegrafada eu já escutei que é para evitar o lag do turbo, lag da turbina.
né? Para quem não sabe, sempre quando tu acelera um carro que é turbo, a turbina demora um pouco para realmente dar pressão e fazer o motor andar, empurrar o motor para frente. A turbina tem esse lag, é normal, tá? Um delay. O que acontece, tá? Eu também já ouvi muita gente falar sobre esse delay, e pode ser. Mas, nos casos atuais, o delay tem diminuído, e o que eu indico para pilotos que estão com um carro turbo, por exemplo, fazer, ao invés de fazer isso, tá? Tu pode simplesmente, ao invés de acelerar no ponto A, que é o ponto do apex, vamos botar o ponto A, tá? Ao invés de acelerar no ponto A, acelera no ponto A menos 5 metros, entendeu? Vai acelerar 5 metrinhos antes da onde tu acha que tem que acelerar. Isso já é o suficiente para tu conseguir carregar um pouco a turbina e acelerar, sair bem de uma curva, entendeu? Não vejo nenhuma necessidade de ter que usar freio e ir acelerando com o pé direito para encher a turbina. Eu não vejo essa necessidade, tá? Já andei bastante em carro turbo, tá? E não vejo essa necessidade, tá bom? Então, para esses casos, já expliquei um outro jeito aí da gente fazer, certo? O grande lance, tá? É que para os pilotos que veem essa técnica e vão tentar fazer ela, eu digo para vocês que a tendência é que vocês vão sofrer, tá bom? Por que será, vamos pensar, que o Hamilton não está fazendo essa técnica? Por que será, então, que o Daniel Serra não está fazendo isso? Por que no simulador a gente não vê ninguém fazendo isso? Porque não é a coisa mais fácil de se fazer. Estou dizendo que não funciona, não, alguém pode vir e descobrir que ela funciona, mas eu prefiro me manter onde eu estou buscando ser rápido de um jeito que eu consigo chegar lá muito mais fácil do que tentando fazer isso. Eu uma vez comentei, e eu vou repetir isso que eu falei há algum tempo atrás, que é o seguinte: tu não pode, tá, dar uma desculpa que é um estilo de pilotagem para um erro que tu estás cometendo. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte: muita gente, tá, principalmente no automobilismo real, vai frear um pouco antes da hora que dá para ir até lá frear, tá? Normal. Freia um pouquinho antes, tranquilo, né? Freou antes, tranquilo, solta o pé do acelerador progressivo. Desculpa, solta o pé do freio progressivamente e tá tudo certo. Só que daí o cara às vezes freia cedo, vê que tá lento e pá, dá uma aceleradinha. Porque ele vê que tá lento. Só que não está na hora de acelerar ainda. Ele vai acelerar só daqui a 20 metros para conseguir sair da curva. E ele dá uma aceleradinha e vê que não está na hora. Ele dá um de novo e vê que ainda não está na hora. Ele dá mais um que ainda não está na hora. Até aí, ele já perdeu 3, 4 décimos do cara que freou no lugar certo e carregou velocidade, entrou dentro da curva e agora vai acelerar progressivamente uma vez só. Ele já tomou aí 3, 4 décimos e vai tomar na saída também. Porque ele normalmente contornou a curva numa velocidade muito alta, porque ele ficou ele freou antes e contornou uma curva numa velocidade alta, mas não consegue sair, tá? Então ele pode até ganhar no meio, mas ele perde na entrada e perde na saída. E daí esse cara que tá acelerando, ele vê o vídeo do Ayrton Senna e pronto, fez o link. Agora é porque o jeito de pilotar dele é igual ao do Ayrton Senna. Entendeu? Sempre chega numa coisa mais ou menos por aí, entendeu, galera? Sempre chega. Então, o que eu indico para vocês é tentar sempre fazer a coisa do jeito mais simples, que é acelerando de maneira progressiva.
Eu vou agora só para finalizar aí, vou colocar de novo aqui, ó, uma câmera para que vocês vejam bem quão progressivo é, tá? Óbvio que vai depender bastante do carro. Esse aqui é uma BMW GT3. Aqui, ó, não precisei ser progressivo. Eu tô falando isso olhando pro pedalzinho ali do lado esquerdo, tá? Eu tô falando isso olhando pra telemetria do lado esquerdo, ó. Agora apareceu o risco vermelho ali do freio. Ó, progressivinho. Progressivinho. Se tu quiser olhar meu pedal na direita, no meu pé mesmo, também, ó. Beleza? E essa progressividade que eu espero que vocês tenham. Se eu for te dar uma dica, um conselho de não só amigo, mas de coach, né? Porque eu quero ver os pilotos virarem mais rápido, realmente, independente se for no simulador ou se for no autódromo, eu quero ver os pilotos virarem mais rápido. E se eu puder dar um conselho para vocês utilizem isso, esse tipo de técnica. Acelera progressivamente, solta o freio progressivamente, né? Que vocês vão ter uma facilidade muito maior para chegar aí no limite. Eu fiz esse comentário sobre esse cuidado de não acelerar cedo, né? E o Luke aqui, ele falou sobre a questão de qual tipo de curva tu vai fazer ele chama aqui de ápice tardio, tá? O que é um ápice tardio? Vamos dizer assim. Por exemplo, nessa curva aqui, ó, onde está o meu ápice, vamos dizer assim? Aqui, um pouquinho antes de quando eu comecei a acelerar, tá? Então, se tu for olhar o meu pedal que está ali do lado esquerdo, meu pedal do freio, olha como eu vou soltando progressivo e vou entrando com o freio lá para dentro da curva, tá? Tipo aqui, ó, olha em câmera lenta, ó. Tá vendo o meu pé do freio ali no lado direito, ó? Aqui tá lá dentro da curva já, ó, e eu tô soltando o freio. Então eu tô tentando jogar a velocidade mínima mais para frente. Eu só vou atingir a velocidade mínima aqui, ó, quase já do meio pro fim da curva. E isso, quando a gente tenta botar essa velocidade mínima para frente, quando a gente tenta soltar o freio até lá dentro da curva, a gente está jogando o ápice para frente, tá? Isso é muito bom para quem está precisando, tá? Ficar ali blipando o acelerador, tá? Desse jeito tu vai conseguir chegar aí e acelerar um pouco mais progressivo, nem que tu espere sem freio e sem acelerador, tá bom? Nem que tu espere. E daí, quando utilizar cada tipo, né, de curva? Porque tem curvas mais de alta, por exemplo. Vamos lá. Mostra, né? Mata a cobra e mostra a cobra morta. Como diz o outro. Aqui. Vamos ver uma curva que tenha um ápice mais cedo. Essa aqui, que é uma curva mais de alta, o ápice é mais cedo. Eu tento tirar o pé antes e acelerar o mais cedo possível. Esse é o meu objetivo. Curvas de alta velocidade, que aqui a gente está no circuito de rua, foi difícil o exemplo para eu buscar. Mas curvas de alta velocidade, tendencialmente, tu vai botar a velocidade mínima mais cedo, então tu vai frear ali, e quando tu estiver dobrando, tu vai acelerar já, tipo, ainda tem bastante curva para fazer, tu tá entrando na curva, já tentando botar o pé no fundo. É uma curva de alta, ela vai aceitar mais velocidade. E numa curva mais de baixa, se tu acelerar antes de começar a curva, tu não vai conseguir fazer ela, porque ainda tem que contornar uma esquina, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente solta o freio progressivamente, vai jogando a velocidade mínima lá para dentro,
né? Vai soltando o freio enquanto vai reduzindo a velocidade, a gente foi até lá dentro da curva e daí a gente consegue acelerar uma vez só, tá? Ah, mas como que eu vou saber qual curva que eu vou fazer de um jeito, qual curva eu vou fazer do outro? Simples, tu pega, começa a acelerar, tenta marcar uma referência, por exemplo, eu às vezes tenho uma referenciazinha de uma zebra, eu sei que nessa zebra eu posso acelerar. E aqui, se eu acelerar, vai encaixar a curva. Aí eu tento acelerar um pouquinho antes. Putz, acelerei um pouquinho antes, não deu. Não consegui sair dessa curva. Então não dá para eu ficar tentando agora botar o ápice da curva, né, o apex, ou a velocidade mínima, mais cedo, porque senão eu não consigo acelerar. Vou jogar mais para dentro. Agora numa curva de alta, pô, acelerei cedo pra caramba e sobrou pista. Então tu pode frear um pouquinho antes ou tirar menos o pé e acelerar mais cedo até tu sentir que, pô, mais cedo que isso aqui, se eu acelerar, eu vou sair para fora do autódromo. São várias as teorias de por que isso funcionava, tá bem? Mas a técnica do Ayrton Senna funcionava. Alguém está falando aqui sobre a questão do Rodrigo falou sobre tinha baixa pressão aerodinâmica, enfim, mas é difícil a gente ter certeza por que isso funcionava tanto, certo? Acho que a técnica do Senna não funciona nos F1 de hoje em dia. Com certeza não, Guilherme, com certeza não. É só tu olhar os pilotos aí que a gente vê às vezes numa transmissão da Fórmula 1, que tem aquela telemetriazinha, o acelerador do cara acelerando progressivo ali, e é fácil da gente ver isso, né? A única coisa que a gente tem que cuidar nas transmissões é que o freio ele é um pouco on e off nas transmissões da Fórmula 1, ele não tem essa progressividade, tá? Ele tipo, é como se o cara desse 100% de freio e depois soltasse. Observem isso que vocês vão ver, isso não está condizendo com o que o piloto realmente está fazendo, tá bom? Galera, então assim, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a minha opinião e o motivo de eu estar aqui, né? Porque isso é uma coisa que gera muita polêmica, tá? E é isso, tá bom? Espero que vocês encontrem o jeito mais rápido aí para vocês, tá? E eu, se eu puder aconselhar vocês, eu aconselho fortemente a trabalhar aí sempre com uma progressividade do acelerador, focando bastante em onde está o teu ápice, onde está a tua velocidade mínima da curva. Isso são coisas aí que a gente pode falar em próximos vídeos. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima. Grande abraço.